Oiê! Tá me vendo? Não, né? Agora tá. Vamos para um terceiro episódio dessa série sobre comunicação celular, como as células se comunicam. E para encerrar esse assunto, nós vamos falar sobre feedback, ou também conhecido como retroalimentação. Você já ouviu falar disso? Retroalimentação ou feedback. Esses mecanismos são importantíssimos na biologia. A gente vê mecanismos de feedback acontecendo em muitos processos biológicos. O que é um mecanismo de feedback? Ou retroalimentação? Eu tendo a falar feedback, mas você pode traduzir por retroalimentação. A gente tem um estímulo e esse estímulo vai levar A a produzir B. E B aumenta a produção de A, que por sua vez aumenta a produção de B, que aumenta a produção de A, e a gente tem uma retroalimentação do tipo positiva. E a negativa é quando o estímulo faz com que A produza B, e B é um produto que inibe A. Portanto, chegou o estímulo, A produziu B. B inibiu a função de A, para de produzir B. Isso é um feedback do tipo negativo. Então, a gente pode ter feedbacks positivos, feedbacks negativos acontecendo nos mecanismos de comunicação celular, e eles são muito importantes para os processos de comunicação. Vamos generalizar para depois vocês estudarem sobre esses processos com mais detalhes. A retroalimentação positiva supõe, então, no nosso cenário, que eu tenho uma enzima quinase, a quinase E. A quinase E, então, ela fosforila determinados substratos. Mas a ativação dessa quinase, ela só fica ativa quando ela é fosforilada. Então, quando a quinase é fosforilada, ela está ativa, na sua forma ativa. Quem é que fosforila a quinase E? A quinase S. A quinase S é uma quinase que fosforila, que tem como substrato a quinase E. A quinase E fosforilada, por sua vez, tem como substrato quinase E. Ou seja, quinase E ativa fosforila quinase E inativa, tornando-a ativa. Nesse caso, a gente está falando de uma retroalimentação positiva. Essa retroalimentação positiva faz com que a resposta ao sinal seja amplificada. Se vocês se lembrarem daqueles tipos de resposta intracelular a um sinal, a gente vai ter aquela resposta do tipo sigmoidal, ou às vezes, quando é muito forte essa retroalimentação, a resposta do tipo tudo ou nada. Você chega, estimula a quinase E e de repente todas as quinases E estão ativadas. Eu ainda não coloquei aquele triângulozinho I, que é uma fosfatase, que vai inibir a atividade da quinase E por remover o fosfato dela. Mas, então, essa retroalimentação positiva pode ser representada graficamente dessa maneira aqui. Suponha que você não tivesse retroalimentação. Sem retroalimentação, ao longo do tempo, chegou o sinal estimulou porque fosforilou a quinase E. Mas a quinase E, ela só é fosforilada pela quinase S. Ela não fosforila ela mesma. Se fosse assim, quinase S desapareceu, a quinase E também vai desaparecer, porque as fosfatases, que é a fosfatase I nesse caso, foi lá e extinguiu a resposta. Então, extinguiu o sinal, extinguiu a resposta. Com um pequeno delay, uma curvinha que você vê ali no final. Esse pequeno delay é porque tem que dar tempo de desfosforilar todas as quinases E que foram fosforiladas. Mas se eu tiver a retroalimentação positiva, o que vai acontecer? Chega o sinal, a quinase E é fosforilada e fica ativa. Uma vez que ela fosforila ela mesma, todas as quinases E passam a ficarem fosforiladas e pode acontecer que mesmo depois do sinal ter ido embora, a resposta continua. Porque a quinase E continua fosforilando quinase E e ativando quinase E. Então a resposta continua para sempre. Esse é um mecanismo, por exemplo, aqui eu estou fazendo genericamente, mas vou citar um exemplo, diferenciação celular. Na diferenciação celular, você tem um sinal ou um conjunto de sinais que chega, por exemplo, na superfície de uma célula que vai ser uma célula muscular. O que esses sinais desencadeiam? Uma resposta que faz com que genes reguladores da produção de proteínas de músculo sejam ativados. Esses genes ativados ativam a produção de proteínas de músculo. E esses genes ativam a produção deles mesmos. Então, os próprios reguladores gênicos ativam
eles mesmos. Essa ativação faz com que as proteínas de músculo continuem a ser produzidas, mesmo depois que o sinal que levou a esse processo, o início desse processo, desapareça. E o músculo vai ser para o resto da vida músculo. Esse é um exemplo, então, de retroalimentação positiva funcionando no nível de resposta da resposta celular. E o caso da retroalimentação negativa, como é que é? Na retroalimentação negativa, a quinase E é ativada pela quinase S. Lembra? A quinase S fosforila a quinase E, porque é um substrato dela. Mas o substrato da quinase E ativa é uma fosfatase, que é ativada pela fosforilação pela quinase E. Que história maluca! A fosfatase I, quando ativada, remove fosfato da quinase E. Portanto, a ativação da quinase E leva à ativação do seu inibidor. E o seu inibidor faz com que a quinase E seja desfosforilada. E quando ela é desfosforilada, ela é inativa. Ou seja, quando o sinal, que é a quinase S, desaparecer, rapidamente a quinase E vai ser inativada. Eu tenho duas situações aqui que podem acontecer que são diferentes. Por quê? Porque entre ativar a quinase E, que vai ativar a fosfatase I, tem um retardo, tem um delay, tem um retardo nesse processo. E esse retardo pode ser curto ou pode ser longo, ou seja, rapidamente a fosfatase inibe a quinase e a resposta vai ser modulada para baixo, ou pode demorar um pouquinho para a fosfatase inibir a quinase e aí vamos ter um outro tipo de resposta, que a gente vai analisar nesses gráficos aqui. De novo, o primeiro gráfico é aquele ao longo do tempo em que eu não tenho retroalimentação. O sinal chegou, a quinase S fosforilou a quinase E começa a responder, eu tenho a resposta. Quando a quinase S vai embora, a quinase E para de funcionar porque ela vai ser desfosforilada. Mas se eu tiver a retroalimentação negativa, o que vai acontecer? Primeiro vamos olhar com retardo curto. Retardo curto quer dizer, rapidamente o produto da ativação da E inativa a E. O que vai acontecer? Chega o sinal, tem uma resposta rápida, abrupta, porque eu tenho um monte de quinase E sendo ativadas. Só que essa ativação não dura muito porque a fosfatase I vai inativá-las. Nesse caso, enquanto o sinal dura, então o sinal está durando ali, ele está formando quinase E, mas a quinase E está rapidamente sendo inibida pela fosfatase I. Agora, se o retardo for longo, retardo longo significa demora um pouco para a fosfatase I desfosforilar a quinase E, nesse caso eu posso ter uma resposta do tipo oscilatória. A resposta oscilatória vai acontecer por quê? Ativou a quinase E, a S ativa E. Demora para ir lá e inativar. Quando eu tenho o sinal ainda, eu ainda tenho a quinase S fosforilando, fosforila de novo. Como demora, dá tempo de chegar naquele pico outra vez, não fica no patamar mais baixo. E aí vem a fosfatase, tira todo mundo ali. Então eu tenho uma oscilação do sinal. Esses mecanismos oscilatórios são muito, muito frequentes nas respostas de comunicação celular. Mas mais que isso, muitas vezes eu tenho mecanismos associados de feedback positivo e feedback negativo. Quando eu associo feedback positivo e feedback negativo, eu posso ter mecanismos oscilatórios que duram por o resto de vida da célula. Um exemplo clássico disso é o ciclo circadiano. O ciclo circadiano é aquele ciclo oscilatório de aproximadamente 24 horas que faz você dormir em determinados momentos do dia, ficar acordado em outros momentos do dia. Esse mecanismo ele é mantido intracelularmente dentro da célula, independente da existência de um sinal. É um mecanismo oscilatório de mecanismos de feedbacks positivos e negativos que tem a ver com transcrição de genes e ativação de proteínas. Então, as respostas oscilatórias, como que elas são controladas? Pensa comigo, inibição da inibição é igual a ativação. Vou dar um exemplo mais genérico para você. No nosso país, o Brasil, a extrema-direita, os políticos de extrema-direita estavam inibidos lá no Congresso Nacional, estavam inibidos na política por uma forte presença do seu inibidor, que eram os políticos de esquerda. Os políticos de esquerda inibiam a ação dos políticos de extrema-direita. Arrumaram um mecanismo, não faz muito tempo, alguns anos, de inibir a esquerda de atuar no nosso país.
A esquerda foi inibida de atuar porque eles prenderam um monte de gente da esquerda. Quando eles prenderam essas pessoas, a direita não está mais inibida. E a direita não mais inibida está ativa. Olha só, a inibição de quem estava inibindo, a inibição do inibidor, causa a ativação. Inibição da inibição igual a ativação. Na célula também é assim. Nós temos vários processos nos quais uma determinada molécula está inibida por outra. Quando essa outra é inibida, a molécula que estava inibida fica funcionando. Esse exemplo aqui, a gente tem uma proteína que é um regulador de transcrição. Então, ela vai estimular a transcrição de determinados genes, mas ela está inibida por uma proteína. Essa proteína, quando fosforilada, ela muda de conformação e libera o regulador de transcrição para funcionar. Então, a gente inibiu a proteína que inibia e nós temos a transcrição. Inibição da inibição igual a ativação e processos oscilatórios ficam mais claramente visualizados, eu imagino, com esses exemplos. Então, suponha que a gente tem um gene X, Y e Z. O produto de X inibe Y. O produto de Y inibe Z. E o produto de Z inibe X. Suponha que veio um estímulo e esse estímulo fez com que o gene X passasse a ser transcrito. Ele não estava sendo transcrito antes. Se ele não estava sendo transcrito e ele inibe Y, Y estava sendo transcrito. Então, a gente tem aqui no gráfico Y em grande concentração. Mas, conforme X vai aumentando sua concentração porque foi estimulado, a concentração de Y cai, porque está sendo inibida pelo produto do gene X. Quando a concentração da proteína Y cai, o gene Z, que estava sendo inibido, vai ser, então, agora liberado para ser transcrito e produzir a proteína Z. Então, a proteína Z começa a aumentar porque inibimos Y. Esse aumento da proteína Z inibe a proteína X de funcionar, o gene X de funcionar. Ou seja, a proteína X começa a cair. E a gente tem um mecanismo oscilatório, e esse mecanismo oscilatório direto dessa maneira faz com que a oscilação dessas moléculas aconteça como você está vendo nesse gráfico. Agora, suponha, para complicar um pouco nossa situação, nós vamos continuar olhando para as proteínas X, Y e Z. Só que nós vamos colocar alguns genes no meio desse caminho, que também são genes cujos produtos inibem o funcionamento do gene seguinte. Então, a gente tem aqui o gene X, o gene Y e o gene Z. Mas, no meio do caminho, nós colocamos os genes V e W, que fazem a modulação retardada. Então, no primeiro exemplo, a gente tem aquele retardo do feedback negativo curto. Nesse segundo exemplo, a gente tem o retardo do feedback negativo longo. Por quê? Porque o Z vai inibir a produção de V, que inibe a de W, que inibe a de X. Então, a gente colocou dois genes, ou seja, duas proteínas que vão variar a sua concentração. E nesse caso, veja como a resposta oscilatória é diferente. Então, dependendo de como a via de sinalização é montada, a gente tem variação no tipo de resposta que vai ter a uma variação do sinal que chegou. Então, resumo da ópera, retroalimentação positiva, a gente chega o sinal dispara uma resposta, essa resposta pode ser mantida nos níveis muito altos enquanto o sinal está presente e pode ser mantida em níveis altos mesmo na ausência do sinal posteriormente. Retroalimentação negativa. Enquanto tem sinal, tem resposta. Como tem retroalimentação negativa, o sinal foi embora, a resposta acaba. Mas essa resposta pode variar. Ela pode ser uma resposta de platô, quando o retardo entre o estímulo e a inibição é pequeno, ou pode ser uma resposta oscilatória, quando o retardo entre o estímulo e a inibição é longo, é mais longo. As células podem se adaptar para responder, elas têm mecanismos que permitem a adaptação à variação de sinal, da concentração do sinal, da frequência com que o sinal chega. E essa adaptação normalmente está relacionada com mecanismos de retroalimentação negativa, que podem ser vários. Pode haver, por exemplo, quando chega um sinal na superfície da célula,
ele desencadeia processos de endocitose que levam o receptor com o sinal para dentro. Mas enquanto o sinal está ligado no receptor, tem resposta dentro da célula. Mas quando o sinal e o receptor chegam no endossomo, você se lembra, porque você assistiu essas aulas, o endossomo tem pH diferente, o ligante se desliga do receptor. Desligou o sinal do receptor, o sinal é cortado, até que o receptor seja reciclado para a superfície da célula novamente. Esse é um mecanismo de diminuir a resposta da célula a determinado sinal. Outro mecanismo um pouco mais drástico é o receptor ser digerido no lisossomo e a célula só voltar a responder quando ela sintetizar novos receptores e colocar lá na superfície. Mas ainda existem outros mecanismos de dessensibilização. Por exemplo, pode haver mecanismos que inibam a ação do receptor, ou seja, inativa o receptor. O receptor inativo, mesmo com sinal presente, não manda transdução de sinal para dentro da célula. A via de sinalização, as proteínas sinalizadoras em si, que são ativadas pelo receptor, podem também ser inativadas, ou podem produzir moléculas que as inativam. Todos esses mecanismos são mecanismos de feedback negativo que garantem, então, uma dessensibilização, uma adaptação à chegada de sinal, e eles são cruciais nas vias de sinalização. Como eu disse para vocês no início dessa nossa discussão, a gente conhece muito bem várias dessas moléculas, várias dessas proteínas. A gente conhece muito da interação entre alguns pequenos, curtos caminhos dessas proteínas. Mas a diversidade de mecanismos de sinalização, a diversidade de sinais, a diversidade de cruzamento de vias de sinalização é tão complexa e tão grande que a gente tem uma dificuldade imensa de entender como de fato uma célula funciona, como de fato uma célula responde ao sinal. Esses mecanismos, na minha opinião, só vão ser entendidos quando a gente mudar um pouco a perspectiva da ciência. Quando a gente sair da ciência reducionista, em que a gente enxerga um pouquinho só desse todo, e conseguir construir uma ciência que olhe para a holística, que olhe para o conjunto disso todo. E aí o paradigma vai ter que mudar. Isso a biologia sistêmica está trazendo. Se você não conhece, vá conhecer biologia sistêmica. Vale a pena. A ciência está mudando. A gente está começando a olhar de uma perspectiva muito mais holística para as situações que a gente tem que enfrentar. A gente já não consegue mais enfrentar um vírus, por exemplo, que causa reações tão diversas em diferentes pessoas. Por quê? Vamos pensar sobre? Eu agradeço a sua atenção para mais essa super discussão sobre comunicação celular. Nos vemos em algum momento. Não sei quando, mas nos vemos. Até!